e formação política nos cursos de psicologia. Vou convidar o Anderson Luiz Schuch. É isso? Schuch. Possui graduação em psicologia pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Participa do grupo de estudos e pesquisa de gênero, fogueira e práticas psicológicas da UNO Chapecó, atuando como temas relacionados a direitos sexuais e direitos reprodutivos, masculinidades, saúde do homem, aborto, infância, direito de família, prática inter e transdisciplinares. Pode estar. Temos também Eduardo Antunes de Matos. Eduardo Antunes de Matos é terapeuta comunitário e acadêmico do curso de Psicologia da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade do Planalto Catarinense. E participou da gestão do Núcleo Regional de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP Santa Catarina, como vice-coordenador e atualmente é diretor da Executiva Nacional da instituição. Também é membro titular do Conselho Universitário CONSUNE, da Universidade do Planalto Catarinense e coordenador do eixo de educação infantil do Fórum Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina. Atua como assistente técnico educacional no Centro de Educação Infantil Júlio Terezinha Dias e Gente Miúda. Convidamos também à mesa Ângela Fátima Soligo. Possui graduação, licenciatura em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente é docente da Faculdade de Educação da Unicamp, Departamento de Psicologia Educacional, membro do Grupo de Pesquisa DIS, Grupo de Estudos e Pesquisas Diferenças e Subjetividades em Educação, presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e membro da diretoria da AUFESIC, Associação Latino-Americana de Formação e Ensino de Psicologia. Tem experiência nas áreas de psicologia e de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, racismo e preconceito, ensino de psicologia, juventudes, formação de professores e escola. Atualmente desenvolve duas grandes pesquisas, uma voltada para o estudo do preconceito racial no Brasil e outra para as juventudes da contemporaneidade, a partir do recorte teórico das representações sociais. Esta mesa redonda tem o intuito de abordar a psicologia e a psicologia na formação de psicólogos, a relevância da organização estudantil na graduação de psicologia, bem como a relevância na dimensão política para o exercício profissional do psicólogo. Vou passar a palavra agora ao Anderson. Como foi anunciado, né, venho aqui conversar com você sobre essa questão do movimento estudantil e me incumbiram de iniciar essa fala por pressão, né? Não por vontade, até mesmo porque eu gostaria primeiramente de ouvi-los para depois contemplar algumas informações, certo? Não, mas a gente está aqui num processo bem democrático, já que foi pedido, a gente acolhe essa questão. Penso também que muito do que eu iria falar para vocês já vai ser também discutido pela Ângela e pelo Ed, se posso chamá-lo assim, né? Mas mesmo assim vou proceder com algumas conversas a respeito daquilo que eu pensei. E quando a gente fala dessa questão do movimento estudantil, eu acho que acredito que a primeira coisa que eu tenho a dizer é que se eu estou aqui nesse momento através de uma representação, através do Conselho Regional de Psicologia, é porque isso foi uma questão que demarcou minha trajetória, seja acadêmica, profissional, até então de representação. Parto de uma afirmação que todo o processo de participação e de envolvimento com algum aspecto da organização estudantil, ela produz um sentido para o estudante
seja ele no seu processo de graduação, ou seja, da vivência naquele espaço da universidade, como também no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que as minhas relações nesses espaços também vão dando conta de produzir sentidos para aquilo que eu vou aprendendo enquanto ciência, enquanto técnica, enquanto recursos da minha profissão. Pensando nessa afirmativa, eu começo falando também da minha vivência, até chegar a ser conselheiro. Quando foi anunciado do Ed as várias participações, as várias representações das quais você faz parte, eu lembrei de uma história também, da qual eu também fiz parte. E eu digo assim que, para mim, o que demarcou essa entrada no movimento estudantil, primeiramente, foi uma participação que eu fiz num estágio de vivência transdisciplinar lá em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. O que era esse estágio de vivência em rede de saúde mental? São estudantes lá do Rio Grande do Sul, vinculados à Escola de Saúde Pública, que eles se organizam e eles propõem uma vivência de 1 mês na rede de serviços lá do Rio Grande do Sul. E dessa vivência vai se constituindo formas de organização do estudante e debate sobre essa questão da saúde mental. Digo que naquele momento, lá em 2008, quando eu participei dessa vivência, voltei para a universidade com toda a potência para pensar que nós tínhamos naquele espaço um centro acadêmico, que nós tínhamos um diretório acadêmico, que nós tínhamos vários espaços de representação, e instigado a isso, e junto com outros tantos colegas que também tinham essa mesma vontade, a gente iniciou essa trajetória, né? Outra questão também aliada ao estágio de vivência, como Claudemir, Claudemir anunciou, participava naquele momento, agora um pouco afastado, do Grupo Fogueira, que reunia professores e estudantes para discutir questões de gênero. E era muito interessante, porque naquelas discussões, mais do que trabalhar questões de conhecimento ou questões de referenciais teóricos, estava presente a questão do ativismo. Ou seja, professores que, além de pesquisadores, lutavam por aquelas situações das quais eram trabalhadas. Isso também agregou um senso de forma de eu me organizar. A partir deste, participei dessa questão do Centro Acadêmico de Psicologia durante 1 ano, e depois fizemos uma investida no Diretório Central dos Estudantes, a partir da organização, da qual eu tenho prazer em falar que a nossa presidente de chapa naquele momento era uma psicóloga também, né? Então tinha um prazer a mais em estar naquele espaço. E foram esses espaços, sejam eles de organização indireta, como esse estágio de vivência, como o Grupo Fogueira, quanto espaços normativos, que são os centros acadêmicos, que são os diretórios acadêmicos e os espaços de representação, teve essa dimensão dessa possibilidade que tem desse movimento estudantil, dessa forma de organização e protagonismo estudantil, de criar novas possibilidades de sociabilidade através da militância. Essa possibilidade de vivência de uma universidade de uma forma diferente, dessa possibilidade de uma relação com os conselhos profissionais e principalmente dos movimentos sociais, que nos é possibilitado através desse espaço do movimento estudantil. E tudo isso, ele gera um aprendizado. Essa interação, essa troca entre estudantes, ele gera esse aprendizado. E ele nos ensina muitas coisas. E quando eu fui pensar essa fala, eu fiz uma pesquisa com alguns teóricos que tratam dessa questão do movimento estudantil, e eles colocavam algumas questões que eu conseguia visualizar naquele momento, enquanto estudante, participando do movimento estudantil, mas principalmente minha fala no sentido de que muito daquilo que eu vivo enquanto organização, enquanto política, no movimento estudantil, reflete hoje na minha participação enquanto conselheiro, e muitas daquelas questões que estão no movimento estudantil também estão no conselho, né? E aí eles colocavam, e eu concordei em alguns momentos, a questão de alguns atravessamentos que a gente vai encontrando nesse momento de organização.
E que atravessamentos? O primeiro deles, eles colocam a questão do distanciamento com os estudantes. Ou seja, essa nossa dificuldade de conseguir agregar, e principalmente, quando a gente vai falar desses espaços que são normativos, como conselho, como SEAS e diretórios acadêmicos, essa dificuldade, ela é muito maior. Por que é muito maior? E aí eles vão sinalizar o quê? O quanto esses espaços normatizados, muitas vezes, eles são espaços tradicionais, eles são espaços hierarquizados, eles são espaços burocráticos, porque por si só eles têm alguns encaminhamentos que são dessa natureza, mas muitas vezes, pelas políticas que envolvem isso, a gente é capturado. Né? E para criar linhas de fuga a esse processo de estar num espaço de representação enquanto estudantes e não ser capturado, muitas vezes como estudante ser capturado por uma lógica de universidade, como profissional psicólogo ser capturado por uma lógica de sociedade, isso é muito difícil. E quando eu falo da questão de ser capturado, e eu vejo que tem aqui muitos estudantes que participam em representações, e o Ed também, tem uma outra coisa que atravessa e que às vezes contribui para esse distanciamento dos estudantes com esses espaços de organização, que é a questão do envolvimento partidário. E aí eu coloco um dedo na ferida, não para afirmar algo, mas para a gente pensar. Para a gente pensar essa questão partidária, primeiro, por um viés de que ela dá uma lógica de como eu vou atuar, e por outro, que dando essa lógica, muitas vezes, a gente também é capturado por esse viés e a gente tem que dar conta de contemplar aquilo que o partido coloca. E querendo ou não, e eu digo isso que vivemos na pele, quando nós entramos no DCE e a gente se elegeu a primeira vez, para a segunda vez, criamos, digamos, muitos atritos, até mesmo pela nossa questão de mobilização. E pensando que eu vim da UNO Chapecó, a gente discutia naquele momento circuito universitário de cultura e arte, questão do transporte, entre outras, discutíamos também a questão da democratização da política, fomos fortes na questão da luta pelo ato médico, na descriminalização do aborto. E aí tem uma questão, muitas vezes, que mexe com o imaginário, quando a gente fala assim, é uma universidade comunitária, mas são pessoas que têm um perfil diferenciado. E quando a gente vai trabalhar desses temas, a gente mexe com pessoas, e principalmente naquele momento a gente mexeu com partidos, que vão contra aquilo que a gente coloca. Como eu vou ir contra uma gestão de prefeitura falando do transporte público? E naquele momento a gente vivenciou isso. Ou vocês se aliam conosco ou a gente é contra vocês. E a gente demarcou. Não, a gente não vai ter bandeira política. O que aconteceu? A organização foi tanta por parte da posição, né, da posição, quando eu digo isso, partidária, em termos de gestão de prefeitura naquele espaço, a organização foi tanta que a gente perdeu. Mas não abrimos mão daquilo que a gente acreditava nesse momento. Né? E falando desses aspectos também, eu acho interessante pensar que quando a gente fala de movimento estudantil, a gente não fala só dessa parte de partido, de aspecto normativo e tudo mais. E o movimento hoje, ele se aproxima cada vez mais de modelos diferentes, que eles vão buscar essa organização a partir, muitas vezes, de demandas sociais. É o que eu falava para vocês, esses estágios de vivências em relação à saúde mental, esses grupos de pesquisa, esses grupos de estudo, esses grupos de militância, esses grupos étnicos que também estão lutando por essas questões. E eu vejo, e esses autores colocam que o movimento estudantil cada vez está mais se aproximando desse aspecto, né? do aspecto dos novos movimentos estudantis, principalmente quando a gente envolve questões artísticas e culturais para fazer uma crítica social. Tanto que a União Nacional dos Estudantes é uma das coisas que ela mais está investindo nesse momento. Né? Além
dos eventos próprios da UNE, existe o circuito universitário, a Bienal da UNE, que vai realmente propor espaços de expressão cultural e artística, mas que também fazem uma discussão social, né? Então, diante disso, dessa perspectiva de participação no movimento estudantil, é nítido que, uma vez que o estudante, e aí eu faço uma nova afirmativa, uma vez que o estudante passa por esse espaço de aprendizado, isso vai refletir e vai ter uma contribuição direta para quê? Para um profissional que vai atuar numa dimensão política daquilo que ele está fazendo, né? A gente vai olhar para a nossa intervenção e para a nossa profissão através de um viés cada vez mais politizado, né? E aí eu acredito que a Ângela vai comentar depois, aprofundar depois essa questão do papel docente. E aí a gente discute muito. Nós temos professores, e eu fui muito feliz que eu tinha professores no conselho, eu tinha professores no sindicato, eu tinha professores nesses espaços, e através deles eu consegui me inserindo. Mas a gente não pode esperar muitas vezes que dos professores que nos estimulam. Primeiro deles, a gente também tem que buscar outros recursos. A segunda é que muitas vezes também a gente nos comete de professores que estimulam, mas na hora de estar nos espaços de participação, eles não estão. E aí isso é vazio, né? Isso é muito complicado. E outra dimensão que eu coloco para vocês também em relação à participação no movimento estudantil é que uma das questões que a gente mais debate é essa questão da sociedade. E a gente vai ser claro em dizer, a gente está realizando movimentos que possibilitam uma transformação daquela sociedade. E quando eu falo dessa questão de outras perspectivas, de outros modelos de fim de relação da sociedade, a gente tem que pensar que a psicologia também, ela traz consigo um projeto de sociedade, ou seja, algumas vertentes da psicologia, projetos de sociedade, e a gente pode ver que está contido em muitos dos nossos documentos e muitas das nossas orientações, esses valores morais de como a gente pensa uma psicologia que também está alinhada com alguns desses valores que os movimentos estudantis trazem. Certo. Termina-se... Eu tenho bastante tempo para falar ou não ainda? Tem tempo? Tem? Termina-se, eu acho, esse primeiro momento de reflexão desse papel do estudante, ou do estudante de psicologia nesse processo de participação novo movimento estudantil, para mim falar um pouquinho, para mim entrar numa outra questão, que é reconhecer que há impactos diretos dessa participação nos movimentos estudantis para o futuro profissional e principalmente para a profissão. Por que a gente observa isso? Um profissional que passa por esses movimentos, que dá conta dessa participação, ao atuar, ao intervir na sociedade como psicólogo, eu acho que uma das coisas que eu trago comigo, eu imagino que muitos de vocês, os que são profissionais, os estudantes, é essa nossa capacidade de estranhamento de tudo aquilo que é totalizante, de tudo aquilo que é cristalizado, de tudo aquilo que está pronto, de tudo aquilo que está disposto, seja na sociedade como na profissão. O estudante, muitas vezes, que vai questionar aquele profissional no exercício da sua profissão, que concepção ele está utilizando, ou como a profissão está se organizando em termos de política. E eu acho que esse profissional ele consegue ter essa dimensão maior, até mesmo da questão da sociedade. Esse estudante, que depois futuro profissional, tem essa possibilidade também de mobilização da categoria, tanto que nesse exercício de papel de conselheiro, onde que a gente tem vários espaços que a gente precisa mobilizar profissionais, eu acho que essa é uma das questões, a gente percebe que quem teve uma caminhada através do movimento também vai buscar esse diálogo com os movimentos organizados da profissão ou com algumas demandas da psicologia. Isso é muito, muito interessante. Mas não é só uma participação. Eu dizia isso quando eu falava da participação no Grupo Fogueira, que muitas vezes a participação ela aparece com uma questão de ativismo nas práticas.
Quando a gente está com o sujeito, seja ele num consultório, você e ele, ou com grupos, ou com instituições, você vai a todo momento estar questionando aquelas práticas. Né? E pensando, não só no profissional, mas também no órgão a que compreende a representação desses profissionais, que é o conselho, que é o espaço da qual eu venho falar hoje, eu vou colocar mais um questionamento, que é a questão assim: até que ponto o conselho ele vai dialogar com os centros acadêmicos, com os diretórios acadêmicos, com os grupos os grupos organizados de estudantes, e até que momento o conselho vai abrir esse espaço para o envolvimento, ou seja, para a participação ativa do estudante. Digo isso porque é uma reivindicação constante do estudante. A gente vai nas atividades do conselho, mas até que ponto a gente é contemplado naquilo? E aí eu coloco muitas vezes que temos um diálogo meio tenso. Por quê? Porque o conselho ele representa o profissional. Né? E toda atividade do conselho ele tem que ter uma comprovação que ela foi feita e que teve a participação de profissionais. Né? Então isso vai se tornando às vezes uma coisa meio engessada por parte do conselho, porque a gente tem que atender uma norma, a gente tem que atender o profissional. Mas isso não quer dizer que a gente não dialoga. Né? Em que momentos que a gente dialoga com o estudante? E aí a gente vai pensar o quê? O COREP, né? Que são os congressos regionais de psicologia, que unem profissionais e psicólogos que vão debater os temas da região, que depois vão ser levantadas demandas, e aí vão ser profissionais e estudantes das regiões que vão para o congresso estadual, que vão discutir uma pauta estadual. E esses estudantes, posteriormente, vão para o CNP, né, junto com os profissionais, para discutir as pautas da psicologia nacional. E todas essas pautas discutidas nesses congressos, são a partir delas que nós, conselheiros, temos que gerir o nosso conselho. Né? Ou gerir esse sistema conselhos. Desenvolvemos também vários eventos que contam com a participação dos estudantes. E estamos com uma proposta também da questão da oficina de orientação e ética para os estudantes dos últimos anos de graduação. Quem estiver nos últimos anos, as faculdades já estão nos solicitando. As políticas de participação e colaboração, conselho. E também não deixar de pensar que em vários momentos a gente também esteve conectado a estudantes a várias demandas que nos foram colocadas. E aí eu lembro uma agora, que lá na região de Chapecó, de onde eu venho, nesses últimos meses, com a questão das enchentes, se organizou um grupo de estudantes e professores, né, para estarem atuando ou prestarem um olhar para esses espaços. E aí, né, o conselho foi chamado. Quando a gente fala dessa questão do papel do conselho, na questão de representação do profissional e de diálogo com o estudante, a gente cuida muitas vezes para o conselho não ter dentro das suas atribuições a questão da formação. Justamente porque, e isso é um diálogo tenso agora também, pois a gente acredita que existem instituições, existem associações, dentre elas a ABEP, que cuida dessa relação com a formação, dessa relação com as universidades, com os docentes e principalmente com os estudantes. Querer tomar o espaço, muitas vezes, do conselho como um espaço de formação ou de aglutinação dos estudantes, às vezes pode refletir no enfraquecimento das entidades. E isso é uma coisa que a gente também não quer. Antes de eu terminar, bem rapidinho, e é constante, e eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar tempo, depois eu posso mostrar, as deliberações do COREP, do Conselho Regional e Conselho Nacional, que envolvem demandas dos estudantes, e principalmente no final das deliberações do CNP, lá em Brasília, que construiu as demandas para a psicologia nos próximos 3 anos, tem uma moção de apoio ao direito à voz nas plenárias dos estudantes. Então,
chega-se no momento da plenária final, o estudante passa a não ter mais direito à voz e nem a voto, ou seja, só os profissionais. E essa moção, acho que vem bem no intuito de dizer assim, e isso é uma coisa que eu acredito também, que a gente pode dialogar respeitando as nossas atribuições enquanto conselho e no como a gente cuida da profissão. Falando nisso, conselho como um espaço sempre de aproximação do estudante, a gente está com uma política muito forte nesse sentido, e não só de aproximação, mas também de posteriormente do diálogo na organização de algumas ações, e por que não dizer, eu fui membro do movimento estudantil, estou aqui como conselheiro, quem sabe muitos de vocês também possam estar ocupando, e que bom que possam estar ocupando esse cargo, esse papel que hoje eu ocupo. Dizer que quando eu falo da política nos movimentos estudantis, e eu acho que isso é uma coisa que o estudante talvez não tenha tão claro, mas eu vou deixar claro, que existe uma forma de política de gestão dentro do movimento da psicologia, e vocês precisam tomar conhecimento disso, porque são vários movimentos e várias correntes que muitas vezes tratam da organização da profissão de forma diferenciada, e vocês precisam estar atentos a como é que é isso, até porque, sejam movimentos sociais, movimento estudantil, ou movimentos dentro da psicologia, a gente vive uma guerra de posição, né? Essas correntes, elas lutam pela manutenção, muitas vezes, do poder ou por a chegada desse poder. E aí, quando a gente fala de um projeto de profissão e de um projeto de sociedade, que projeto é esse que a gente defende? Que momento é esse de sociedade que a gente tem que questionar, certo? E quais são os movimentos que trazem consigo uma bandeira de transformação social? Então, dito isso, encerro essa parte, essa parte introdutória, eu acho que falei demais, e passo aos demais integrantes da mesa. Então, né, me colocaram aqui no meio de dois profissionais da psicologia para falar sobre o movimento estudantil, né? Eu acho sempre legal falar que quando a gente vai falar de movimento estudantil, é joia falar que cada vez que a gente pisca, a gente está fazendo movimento estudantil, né? A gente é estudante, a gente piscou, né? O Otávio, por exemplo, pisca horrores, né? Então, essa parte, muitos anos de prática. Então, mas que é interessante realmente essa percepção de que as pessoas, e eu colocava isso ontem, né, que as pessoas têm de que o movimento estudantil ele só é feito por aqueles caras cabeludos e de barba, né, aquele estereótipo do cara que faz movimento estudantil, assim, né? O cara tem que tocar, entendeu? Então, assim, né? Você vê, o Anderson fez parte do movimento estudantil, né? E a gente é super parecido, assim, né? Não, mas eu não era diferente naquela época. Às vezes a gente vai ocupando lugares diferentes, a gente tem que... Justamente. Não pretendo, mas é por aí. É por aí, né? Uma das primeiras coisas que eu gostaria de questionar, porque eu não vim para apresentar muita solução, eu vim mais para fazer pergunta, para incitar reflexão, né, em relação ao processo. A primeira coisa né, as mesas redondas que a gente propõe, mesmo quando os eventos são propostos por entidades, até como a própria ABEP, e a gente está fazendo essas discussões tanto no núcleo regional quanto no nacional, as mesas redondas geralmente não são redondas, né? Elas são, né, é aquela coisa que fica muito mais no simbólico, assim, é um processo muito mais verticalizado do que horizontalizado, quer dizer, as exposições, elas partem de um lugar específico, elas são postas a essa mesa, que geralmente é quadrada, né, mas elas ficam por aí, né? O segundo questionamento e a segunda proposição de reflexão é no sentido de que a gente sempre tem esvaziamentos quando a gente fala em movimento estudantil, né? São poucas as pessoas que se interessam quando se fala em movimento estudantil, justamente por ter esse negócio do embate, né? Do eu tenho que ser daí militante, do eu tenho que, né? Essa postura, que é uma postura política que todo estudante profissional
que nem devia vir de fábrica, né? Isso devia vir de fábrica. Né? Então as pessoas às vezes não entendem essa diferenciação, e aí acaba ficando uma relação mais ou menos estranha. Né? A gente tem nos processos formativos ainda aquela velha história do fala que eu te escuto, né? E na maioria das vezes os professores eles querem que eles falem e a gente repita. Né? É exatamente isso que era o que tu falava hoje de manhã do processo de avaliação, né? O processo de avaliação por competências, habilidades e atitudes, ele vem muito nesse sentido, quer dizer, né? Às vezes você tem que saber repetir bem o que eu falei aqui na frente, né? Tem que saber repetir bem aquela reflexão que a gente fez, né? A gente fez aquela reflexão, você consegue repetir ela amanhã para nós, né? E você consegue repetir ela pelo resto da tua vida? Né? E isso vai ser aplicável lá fora ou não, não importa muito. Importa que para você tirar essa nota, você precisa repetir essa reflexão. Né? Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então assim, a gente tem um problema também dentro dos processos formativos, quando o professor, que aí teria o grande papel de fomentador de protagonismo, né, um fomentador da visão desse contexto de movimento político, às vezes ele não faz muito esse papel, por N motivos. Né? Não estou dizendo que é culpado, está errado, fogueira nele. Né? Não é isso. Né? Eu estou dizendo que a gente tem que avaliar o processo, que a gente tem que também ser protagonista nesse processo, no sentido de questionar mais, de ser efetivamente mais participativo dentro dos processos de construção de uma aula. Né? Dos processos de construção do plano de ensino da disciplina, do questionamento do plano de ensino quando ele é apresentado no primeiro dia de aula para a gente. Né? Do dizer assim, olha, esse objetivo ali eu acho que é inalcançável. Né? Eu tenho, por exemplo, unidades de aprendizagem, objetivos específicos das unidades de aprendizagem da minha matriz curricular, que tem 25 objetivos específicos. Só você olha aqui e você diz assim, não vai acontecer. Né? Não vai acontecer dentro da disciplina. Então, a primeira aula é questionar com o professor o modelo, a ementa, o plano de ensino, ver se aqueles objetivos são tangíveis, se não são, o que a gente vai se propor efetivamente daqueles objetivos. Quer dizer, você tem que começar a ser participativo desde o início. Né? E geralmente não é essa a clareza. Por quê? Porque a partir do momento que a gente escolhe o curso de psicologia, eu digo que vários cursos, mas estamos falando da psicologia, né? A gente tem um compromisso. Eu digo que ele é implícito, mas ele é explícito. Né? A gente fala em compromisso social da psicologia, né? Os planos, né? Projetos políticos pedagógicos falam no compromisso social da psicologia. Né? E aí, na hora do pega para capar, né? Não desenvolve. Né? Quer dizer, você fica correndo atrás, reinventando uma roda que nem sempre é redonda. Né? Na maioria das vezes é quadrada, como a mesa. Né? Então, o nosso compromisso, às vezes, ele é explícito, a partir do momento que a gente escolhe o curso de psicologia. Então, isso é uma outra reflexão que eu queria propor. E aí, a grande sacada, qual que é o papel do estudante no meio dessa bagunça toda? Né? Às vezes a gente acha difícil fazer movimento estudantil dentro da própria psicologia, quando a gente migra para um movimento maior dentro da universidade, é pior ainda. Né? O processo de organização e de conseguir conciliar todas essas discussões. Eu digo isso porque a gente... estou hoje presidente do DCE da Uniplac, e foi um processo extremamente sofrido, doloroso, né, para chegar naquele espaço. E hoje a gente não consegue discutir questões maiores, como a questão do aborto, como a questão do próprio transporte público, porque a gente tem que estar se atendo ao processo pedagógico da universidade que está problemático. Né? Então, e aí eu tenho que ocupar uma cadeira lá dentro do conselho universitário para ir lá questionar aquele espaço, para dizer assim, olha, vocês estão pensando a avaliação de ensino-aprendizagem, mas vocês colocam aqui que é a avaliação de aprendizagem. Né? Como que a gente vai avaliar se o professor está fazendo esse processo de ensino certinho? Ah, mas tem avaliação institucional. Beleza, quais são os percentuais de avaliação institucional? Como que funciona, como que não funciona? Sabe, você tem que entrar dentro da vida institucional. Né? E aí a gente acaba ficando amarrado. Hoje, dentro da minha instituição, funciona assim. Eu não consigo discutir questões maiores, primeiro porque eu tenho uma vida, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho pequeno, eu tenho N outras coisas. Eu não sou só o presidente do DCE. Né? Isso é uma desculpa para quem não quer fazer, né, Otávio?
E segundo, porque eu tenho que estar me atendo a essas questões estritamente pedagógicas, que a gente deveria contribuir, e não deveria necessariamente ser embate. Isso deveria ser processo de co-construção, né? Uma construção coletiva dentro da universidade. Então, que deveria ser o espaço mais democrático do mundo, né? Então, qual que é o papel do estudante de psicologia em meio a esse turbilhão de informações confusas, muitas vezes antagônicas, onde cada disciplina tem o seu espacinho separado e resguardado dentro das caixinhas, aquelas, né, capelinhas que a gente aprende na psicologia, né? O que a gente faz com tudo isso? Será que cabe só a gente, individualmente, né, digerir todas essas informações e direcionar a nossa atuação depois de formado? Ou será que a gente pode fazer isso de forma coletiva? Né? Escutei em vários momentos, tanto ontem quanto hoje, né, as proposições de que as ações coletivas elas direcionam para processos de transformação de uma maneira muito mais efetiva do que a coisa que tu colocava hoje de manhã, do Messias, né? Do a gente enxergar que tem aquele cara messiânico, né? Então tem aquele cara que ele é o presidente do CA. Entendeu? Então, se tem alguém que resolve esses problemas, que legal, eu vou lá ver com ele como que eu faço para resolver isso. Né? Então, eu não pego o regimento geral da universidade para ver como que eu faço para justificar uma falta que eu tenho 5 dias para protocolar o atestado. Eu pergunto para o presidente do CA, porque ele tem que saber. Né? Então, assim, quer dizer, o processo de implicação, às vezes, não é tão visceral quanto ele poderia ser. E aí a gente tem muito para contribuir, principalmente pelo nosso campo de estudo, pelo nosso campo de atuação, a gente tem muito a contribuir com o processo da universidade e da educação como um todo, não só dentro do curso de psicologia. A gente tem esse potencial, tem essa potência guardada dentro dos centros acadêmicos, principalmente, que são onde essas discussões acabam fervilhando. Né? Um dos problemas é que a gente, às vezes, psicólogo tem uma mania impressionante, né, de ficar discutindo com aquela ética esvoaçante, assim, né, aquele negócio que nunca é objetivo, que fica assim, né, sempre por cima, assim, né? Então, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco na organização prática da coisa, na objetivação, no como que eu faço isso acontecer de verdade, mas a gente tem uma potência muito grande nesse sentido. Você tendo 1 ou 2 caras dentro do CA que conseguem fazer esse puxar o balãozinho, dá para fazer trabalhos geniais. Proposições geniais. Então, quer dizer, a gente precisa de um processo mínimo de organização, né, para fazer. O que a gente tem que atentar quando a gente começa com esses processos mínimos de organização? E aí, concordo contigo, evitar o aparelhamento político-partidário. Tá? Não é que você não possa ter os teus posicionamentos políticos partidários, deve. A nossa sociedade, hoje o sistema democrático da nossa sociedade se organiza assim. Então, se você tem um viés político tranquilo, você vai optar ou não vai optar, ou vai optar por não ter o viés político partidário, mas vai fazer uma leitura crítica desse processo. Agora, dentro da instituição, ela fica amarrada, ela fica atrelada a outros interesses que não os interesses da própria instituição. Que não os interesses dos representados por aquela instituição. Então, quando você fala centro acadêmico de psicologia, todos os acadêmicos de psicologia são representados pelo centro acadêmico de psicologia. Se você faz um aparelhamento político-partidário, você vai responder primeiro aos preceitos ideológicos do partido e depois aos interesses específicos dos acadêmicos do curso. Com o DCE é exatamente a mesma coisa. Os caras me condenam lá em Lages hoje porque eu sou filiado a um partido. Na outra chapa nós tínhamos 12 pessoas filiadas a um partido. Eu só sou filiado na minha chapa de 26 pessoas. O meu discurso era apartidário, né, na construção da chapa, justamente porque eu tenho essa concepção. Eu tenho um partido político, mas isso é a minha vivência. Né? Lá na minha vivência. Aqui no DCE, eu vou discutir questões pedagógicas concernentes à universidade. E à representação dos acadêmicos que serão meus representados. Né?
Então, essa seria uma das primeiras coisas. E a segunda coisa é justamente essa coisa do Messias, né? Do evitar esse Messias, do evitar delegar a uma pessoa só essa esperança toda de conserto do mundo, né? Quando você vota no cara, você acha que o cara vai consertar tudo e você acha que você não precisa mais se implicar com aquilo, não precisa mais se preocupar com aquilo porque eu já votei em alguém para fazer isso, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então as pessoas, mas a saúde, não sei o quê. Pois é, mas você já participou de Conselho Municipal de Saúde? As reuniões são abertas. E a fala é aberta. Né? Você já foi lá falar que você tem esse problema na tua unidade básica de saúde? Pois é, não sabia. Então, né? Não sabia, mas aí a culpa é sempre de alguém. Né? É alguém que é um outro, e que é um outro que é fora. Né? Que está lá longe. Né? A Ângela dizia que na psicologia a gente está acostumado a falar sempre do outro, mas é um outro que é sempre o mesmo. Né? A gente nunca fala de outro. Né? Eu dizia que é importante a gente falar de outro que seja outros de preferência, que seja no plural, que seja no coletivo. Né? Então, esse olhar, né, macro para o sistema como um todo, acho que é interessante. Né? Eu falei de vários espaços, falei do centro acadêmico, fui da gestão do centro acadêmico, hoje eu estou presidente do DCE, fiz parte da gestão aqui da BEP Santa Catarina, né? Fui convidado pela Ângela depois para fazer parte da gestão da BEP Nacional, né? Justamente por ter esse processo de discussão, assim, né? De estar sempre instigando, assim, né? E por saber a dificuldade que é de a gente agregar, de a gente juntar pessoas para falar sobre movimento, de a gente é um processo dificílimo, né? Então, assim, é só para avisar vocês que vai ser difícil, tá? Então, para quem está começando agora vai ser difícil, para quem já sabe, então, pessoal, estamos junto, né? O processo é mais ou menos por aí. O que eu tinha mais anotado aqui para falar? Ponto. Eu tenho mais 2 minutos? Acabou já? Eu tenho 6 ainda? Nossa senhora! Estou granfino, então. Lembrei. A questão que tu colocava da moção para voz na plenária do CNP. Troço interessante, né? Porque você vê, eu fui no CNP em 2007, como representante estudantil do Estado de Santa Catarina. Tá? E naquela época, a nossa bandeira era, nós queríamos ter voz na plenária. Então, estamos em 2014. Né? Por quê? Né? Naquele evento em específico, foram 14 estudantes do país todo. Foram 14. Nos grupos, nós tínhamos direito à voz e a gente a voz e voto, até, se não me engano. E a gente se dividiu nos grupos que tinham discussões sobre formação. Né? Nós éramos 14 estudantes, nós tentamos nos dividir nos grupos que iam falar sobre formação. Né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente não discutia só a formação. Né? Porque a gente vem, e aí acaba sendo uma questão de acúmulo, por estar discutindo formação, por estar implicado com os processos políticos, a gente acaba tendo trânsito também em outras áreas. Né? Então a gente acaba conseguindo discutir, contribuir, né, com outros processos de discussão dentro da psicologia, que não só a formação. Né? Então o estudante, só porque ele é estudante, ele tem que discutir só a formação? Não. Ele tem que discutir outras coisas que também façam parte do seu arcabouço de interesses. Né? E aí, naquele momento, a gente não tinha direito à voz na plenária, e eu escutei de uma determinada pessoa naquela plenária que os estudantes não poderiam falar na plenária porque eles desqualificariam o debate. Tá? Você imagina, eu se frustrei, eu digo, né? Eu me frustrei demais, assim, né? Eu ouvi de uma pessoa que estava lá, que faz parte de movimentos políticos da psicologia, que diz, não, os estudantes não podem falar porque eles vão desqualificar o debate. Né? Como assim desqualificar o debate? Quer dizer, você nunca foi estudante. Então, né? Quer dizer que você desqualificava o debate quando você debatia enquanto estudante? Tipo, qual que é a lógica que você usa? Né? E naquela época a gente já tinha esses posicionamentos, e a gente conseguiu, inclusive, daí, naquela reunião, naquele espaço específico, marcar uma reunião para o ano seguinte, então em 2008, em São Paulo, para discutir a participação dos estudantes no CNP. Então, a gente ia rediscutir o processo. Quer dizer, só essa participação pela participação não estava legal. Ótimo.
Beleza, vamos marcar a reunião para o ano que vem. Então, foi marcada a reunião foi convocada. Só que o movimento estudantil ele tem uma característica muito legal, que ele é rotativo, né? Ele é rotativo no sentido literal da palavra, né? Neste ano tem algumas pessoas, no ano que vem são outras pessoas, né? Oi? Então, quando se trata... no meu caso, não, né? Mas geralmente as pessoas ficam só 5 anos na faculdade, né? Então, geralmente, assim, a média é essa, né? Então, o que aconteceu? Quando foi trazida a discussão, foi marcada a reunião, a gente instrumentalizou o pessoal que ia para a reunião. Olha, pessoal, então vocês vão lá, o negócio é ter voz na plenária, não é voto, a gente não está pedindo para votar, quem tem que votar e decidir são os profissionais mesmo, a plenária a plenária do CNP é dos profissionais, são eles que têm que decidir o que a gente acha que a gente pode contribuir com a discussão. A gente já está lá, você já está lá em Brasília, você já foi lá, você vai ficar 3 dias lá discutindo psicologia, né? Então o que a gente acha que a gente pode efetivamente construir, né? E os caras foram para lá e quando foram perguntados sobre o que precisava mudar, disse, não precisa mudar nada, tá bom assim, deixa assim, tá tudo certo. Isso em 2008. Para chegar em 2013, saiu uma moção. Então vocês veem como é difícil a gente fazer organização estudantil? Então você imagina daí esses profissionais, quando eles se formam, para o conselho organizar eles, né? Isso dá uma... Quer ver para sindicato? Isso dá uma mão de obra, né, terrível. Por quê? Porque o pessoal não tem essa característica da mobilização, assim, né? Não estou generalizando, logicamente, mas na grande maioria a gente não tem essa característica do processo de mobilização. E o quanto é necessário isso, né? Então, quer dizer, essa visão macro ela é extremamente necessária para que a gente perceba essa necessidade dos processos organizativos e consiga efetivamente começar a se organizar. Né? Minimamente, não precisa ser uma estrutura organizada hierarquicamente, dentro de que tem que ter um organograma, que tem que ter aqueles balãozinhos com risquinho, com o negócio todo. Não é isso que a gente está propondo. Né? O pessoal lá na Avantes tem uma iniciativa formidável, né? Que é a partir de um grupo de estudos, que é horizontal, né? Estudantes e professores. Né? Quando o cara vai fazer uma fala lá, ele não vai fazer uma fala lá, ele é o doutor fulano de tal. Não, ele é um dos caras que é membro do grupo de estudos e que veio para propor uma discussão hoje. Né? Não estou dizendo que a gente tem que desvalorizar o processo de meritocracia acadêmico. Né? Estou dizendo isso sim, mas foi isso que eu falei. Foi efetivamente isso que eu falei. Mas essa parte depois a gente edita lá. Né? Mas é justamente essa questão, assim, né? A gente tem que conseguir se olhar horizontalmente, né? Não é às vezes o doutorado do cara não qualifica ele para discutir questões que eu vivencio lá na minha prática do cotidiano, né? E às vezes esse aqui é o embate. Como assim que o cara que nem terminou a graduação ainda consegue discutir coisas assim? Né? Consegue propor esse tipo de discussão, consegue participar de espaços como esse, né? Consegue ocupar espaços como esse de forma qualificada. Né? Então a gente acaba enfrentando, além da dificuldade de reconhecimento dos próprios acadêmicos, uma dificuldade de reconhecimento dos graus mais elevados, né? Da academia também. Né? Então isso acaba sendo negado. Então o nosso processo ele acaba sendo bem dificultoso, que nem diz meu pai. Ele fica dificultoso. Né? O que eu tinha anotado para falar era isso, tá, gente? E daí, só para reforçar o que eu falei ontem, né? O movimento estudantil ele acaba preenchendo lacunas que a formação deixa. Né? Essa parte do afeto, de como as coisas me afetam, de como eu afeto os ambientes nos quais eu estou envolvido, nunca é 0 a 0. Quando eu entro num lugar, necessariamente eu afetarei aquele lugar e aquele lugar me afetará de alguma maneira. Né? Então nunca sai no 0 a 0. Né? Então, o movimento estudantil acaba agregando discussões, agregando coisas e preenchendo lacunas que a formação deixa. Né? Quando ela traz um modelo tecnicista muito bem marcado, quando ela traz práticas excludentes de uma forma muito bem marcada. Né? E o nosso espaço, ele... Enfim. E aí, gostaria de falar uma coisa que o Otávio assinalou para nós ontem, que foi... a coisa de falar, e aí eu pediria que a Ângela falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sou meio boca aberta para falar dessas coisas, né? Que é a pesquisa e a extensão como dispositivos políticos. Tá? Não é só a organização de movimento estudantil do centro acadêmico, né, que são
dispositivos políticos, né? A grande sacada da universidade é que ela te dá a possibilidade de institucionalmente agir politicamente dentro da comunidade por meio da pesquisa e da extensão, né? O tripé da formação ele exige, né, ensino, pesquisa e extensão. Então a gente tem que ter essa... Esse tripé é manco, diz a Ângela, né? Então eu também acho, né? E a gente acaba não aprendendo a valorizar essas coisas, né? A gente não aprende, a gente aprende depois de um tempo, a gente aprende que a gente tem que publicar bastante coisa, mas aí a gente já não fez as pesquisas, já tem que ficar correndo atrás da máquina, né? Para engordar o látis, né? O látis do cara tem que ser bombado, né? Não necessariamente. A gente pode fazer isso porque a gente tem compromisso social, porque a gente acha que efetivamente uma pesquisa vai contribuir, que a gente acha que um projeto de extensão dentro do contexto no qual a gente tem experiência, a gente vai realmente produzir transformações naquela sociedade, né? A princípio era isso, né? Eu espero que vocês falem depois, né? E que a gente consiga ampliar esse leque de possibilidades e de discussões. Tá? Obrigado. Bom, vejam bem, em que lugar eu vim cair. Participaria dessa mesa representando a BEP, a Alaide de Giovanni, que é da diretoria da BEP, que preferiu Berlim, ficou mais uns dias em Berlim e me mandou um e-mail. Você entra no meu lugar? E eu, como sou obediente, falei, entro. Aí os meus 2 colegas de mesa falam assim, não, então você fala disso, né? Tá, beleza, mas... embora não fosse originalmente para eu falar nessa mesa, eu aceitei porque acho que tenho algumas reflexões para fazer. Você, por favor, controla meu tempo, tá? E eu queria contar um pouquinho, como eu sou mais velha que vocês, eu queria contar um pouquinho a minha história de estudante, para a gente poder entender que momento é esse. Não tem nada melhor que a história, né? Eu vou contar a história contando a minha, que não é só minha, né? Eu tenho uma irmã mais velha que entrou na universidade, eu tinha uns 16 anos. Ela entrou na Unicamp e, rapidamente, ela estava já envolvida com o movimento estudantil e me carregava. Literalmente, ela me levava junto nas assembleias, nos atos na praça, lá em Campinas. Então, eu entrei no movimento estudantil universitário antes de ser universitária, né? E, naquele tempo, a gente vivia na ditadura, no auge da ditadura militar. Tá? Depois, eu entrei na universidade... e continuei no movimento. E ser do movimento na época da ditadura era mais do que uma escolha, era uma necessidade, não é? Havia um consenso entre muitos de nós de que aquilo precisava acabar, né? De que a gente tinha que enfrentar e de que todo mundo tinha que enfrentar a ditadura. Tá certo? Com ação política. Havia uma consciência de que nós éramos estudantes, que os estudantes tinham um papel político e de que esse papel político tinha que ser exercido coletivamente, junto com um coletivo maior, junto com os operários, né? Junto com os outros profissionais, com sindicatos, que faziam um enfrentamento, né? Então, a gente tinha uma consciência da necessidade, não é? E a gente se organizava na obscuridade, na clandestinidade, na calada da noite. Porque qualquer reunião estudantil era perigo, né? Era insurgência, era motim, e dava cadeia, assim, dava tortura, não é só cadeia, dava tortura. Quando dava cadeia, era... O problema é quando a pessoa sumia e não voltava, né? Vejam que
eu estudei na PUC de Campinas, e na PUC havia uma senhora que tinha a função de ficar próxima dos grupos quando a gente estava fora da sala de aula, para ouvir o que a gente estava falando. Depois eu conto, sem filmar, o que a gente fazia, tá? Com a coitada. Mas ela tinha essa função de nos vigiar. Na Unicamp, ainda tem no estatuto, nós vamos mudar isso agora, nós estamos revendo o estatuto, mas está lá escrito no estatuto, e fruto de um decreto-lei que foi proposto pelo Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação da ditadura, que foi o 477, que impôs o silêncio no contexto das universidades, e está lá no nosso estatuto, que é passível de punição qualquer tipo de organização não institucionalizada. Pode ser uma reunião de estudantes, pode ser uma festa. Com base nesse item do estatuto, a antiga reitoria proibiu qualquer tipo de festa dentro da Unicamp. Então, vejam, a gente vivia um momento em que a gente sabia quem era o nosso inimigo. E o movimento estudantil era forte. Em 1975, uma mesa com esse tema, primeiro que a gente ia ter dificuldade de propor a mesa e fazer, porque ela poderia ser censurada. Mas uma mesa com esse tema lotaria um anfiteatro para 500 pessoas. Tá? E hoje nós somos alguns que eu já estou vendo, já faz dias, já sei nomes. Sim, ia ter gente pendurada pelas paredes, é isso mesmo. Então, eu estou contando isso para mostrar para vocês que o que nos acontece hoje tem uma história, né? Que nós vivemos nos anos 60, nos anos 70, início dos anos 80, uma luta que foi da sociedade, dos movimentos sociais, para romper com isso. Tá certo? Os movimentos de trabalhadores, os movimentos feministas, os movimentos negros, os movimentos estudantis, para os movimentos sindicais. Sindicato também era quase um palavrão, como era a UNE. A UNE era clandestina. Tá? A União Nacional dos Estudantes era clandestina. Em 1977, quando se fez uma reunião em Betim, Minas Gerais, para tentar reativar a UNE, foi todo mundo preso. Quem foi, foi preso. Tem gente que foi preso no ônibus, prenderam o ônibus inteiro no caminho. Então, vejam, isso era o que a gente vivia no nosso dia a dia. Era sair na rua para protestar e apanhar, e bombeiro com aqueles jatos de água fortes, tacando na gente. Era cachorro, tudo que tinha direito. A luta desses movimentos nos conduziu a um processo democrático. É claro que nós não podemos fazer uma análise isolada, né, e dizer que a gente conquistou isso sozinha. A gente também conquistou isso porque o regime militar afundou o país de vez. E depois que eles tinham tirado tudo o que podiam, eles também não se interessavam mais. Né? Hoje as pessoas dizem, ai, tem muita inflação, que bom se os militares voltassem. Quem fala isso nem passou pela escola, porque no tempo dos militares a inflação batia nos 200%. Né? Nunca tivemos inflação tão alta como no tempo dos militares. Sem falar dos outros problemas. Mas os movimentos sociais, eles criaram a tensão e empurraram, sim. Morreu muita gente está marcada até hoje pelas prisões, pelo exílio e etc. Mas isso foi produzindo mudanças que levaram ao processo democrático. A Constituição Cidadã de 1988. Né? Na psicologia, nesse tempo, foram surgindo movimentos, proposições que
apontavam para a mudança. E eles eram muito sedutores. Sedutores no melhor sentido da sedução, né? Eles mostravam uma outra possibilidade. Porque a psicologia no meu tempo era assim. Você entrava no primeiro ano, alguém olhava, um veterano olhava para você e falava: você é behaviorista ou psicanálise? Você nem sabia seu nome direito. E ninguém perguntava qual era a sua corrente teórica, né? Então, e de repente, esses novos possíveis, eles vinham nesse furacão da luta por mudança. E eu vou citar alguns, né? O movimento antipsiquiatria. A gente fala do ato médico hoje, a gente fala, mas o movimento antipsiquiatria surgiu em 1976, na SBPC de 1976, que foi na UNB, que, aliás, foi proibida, mas fizemos. Eu era estudante, eu fui. E lá surgiu. E lá, no Brasil, começou o movimento antipsiquiatria, né? E que trazia um outro olhar para a loucura, né? Para a doença mental, para a atuação com a saúde mental. As práticas alternativas de psicologia, e eu vou citar duas, porque hoje no almoço já contei um monte, né? Mas eu vou citar duas que eu acho muito bonitas, que é o teatro de rua, em que o pessoal do psicodrama trabalhava e era muito bacana, era agir no coletivo, e as terapias de família, né, que também tiravam a questão da doença mental de um sujeito e trabalhavam no contexto da família. Tem muitas, mas essas eu gosto muito. Também é nos anos 70 que a gente vê surgir uma psicologia escolar. Não uma psicologia clínica na escola, uma psicologia escolar que vai dizer: olha, a psicologia clínica na escola está reproduzindo a exclusão escolar. Não é esse o nosso papel, né? Dar aval científico para a rotulação. E surge uma outra perspectiva de psicologia escolar. É ali que surge uma psicologia social, e não uma psicologia dos pequenos grupos, que entra as teorias críticas no olhar da psicologia, que surge uma psicologia comunitária. Em 1978, na Universidade Federal da Paraíba, foi criado um mestrado em psicologia comunitária, trazendo gente de fora, porque a gente não tinha ninguém aqui que sabia fazer isso, né? Que surge, que se processa uma mudança no campo do trabalho, e a psicologia das organizações ganha a dimensão de psicologia do trabalho, o que é muito importante, né? Que é conceitual e é importante. Então, vejam que na psicologia dos anos 70, dos anos 80, você vê crescerem propostas que fugiam dessa psicologia clínica aprisionada no modelo médico, né? É um momento de intensa participação estudantil. Não é que todo mundo participava, gente. Todo mundo não existe assim, né, nessa coisa da participação. Mas há uma intensa participação estudantil, dentro e fora da universidade. Dentro, você vai ter a luta pela participação dos estudantes nos conselhos, nas instâncias de decisão, por voz e voto. Voto paritário nós não conquistamos até hoje, né? Mas por voto, que fosse um voto menor, mas que fosse voz e voto. A luta por eleições para os cargos, e eleição, entre elas, para reitor, né? Então, vejam, e a luta por trazer para dentro da universidade os debates que a gente queria, né? Portanto, para fazer... Os centros acadêmicos eram instâncias fortes. Os diretórios dos centros acadêmicos, eles eram combativos, tá? E fora, a gente participava do processo de democratização. A gente ia para a rua, a gente ia para os movimentos sociais e ia junto, não é? Bom, isso não vou falar.
Eu acho que a gente vive, então, a partir dos anos 80, o processo de redemocratização da sociedade, não é? E que implica em novas relações, em conquistas e novas práticas, não é? Dentro da universidade e fora da universidade, né? A gente sai dessa vida vivida no medo, que era assim que a gente vivia, né? Era assim que hoje, quando toca a campainha, a gente acha que é vendedor ou um grupo religioso, né? Antes tocava a campainha, você achava que tinha alguém que foi lá para te prender, tá? Então a gente sai desse contexto do medo, não é? Oi? Era um tal de esconder que não tinha jeito. Uma festa em república, gente, era certo que em algum momento ia chegar a polícia. Não tinha opção. As pessoas faziam festa sabendo que ia chegar a polícia. Era o after na cadeia. Eu ia com a minha irmã, essa minha irmã tem uma história, né? Ela me levava, eu era menor de idade. Então, quando eu tocava a campainha, a uma certa hora que o pessoal olhava e era a polícia, eu tinha que ser escondida. Tá? Eu dormi dentro de um guarda-roupa uma vez, porque me esqueceram. E eu dormi no guarda-roupa, é verdade. Né? Porque aí esconde onde? Me enfiaram no guarda-roupa, lá eu fiquei. E lá eu dormi. Né? Não, a minha irmã me esqueceu, né? E aí, quando ela lembrou de mim, ela não lembrava onde ela tinha me colocado, mas tudo bem. É verdade, gente, era muito louco. Bom, vamos lá. Então, vejam, na redemocratização, a gente conquista um outro jeito de viver nesse lugar, nesse país, não é? Conquista um outro jeito de viver dentro do âmbito universitário, conquista espaços de representação, né? A gente recupera a UNE não mais como uma instância clandestina, né? O que significa o neoliberalismo marcando o nosso modo de existir, né? E das universidades. Primeira coisa, no governo Fernando Henrique, ampliação desmedida das instituições universitárias de ensino privadas. E eu não vou dizer aqui que tudo que é público é bom, tudo que é privado é ruim, porque não é verdade. Mas há uma ampliação desmedida, sem controle social, né? Sem querer saber se aquilo que estava sendo oferecido era bom ou não. Né? Essa é a questão. E nesta ampliação, a gente vê crescerem as empresas de distribuição de diploma, que eu não chamo de empresa de formação, mas é a empresa de distribuição de diploma, em massa. Né? Então, a formação no modelo empresa, né? Em que importa a aferição, a medição da eficácia da empresa a partir dos seus resultados isolados. Não é? E a gente vai ter, então, uma formação de modelo empresa que é tecnicista. Todo mundo sabe que tem redes aí de formação universitária que, pelo menos os 2 anos finais da formação, são treinamentos para os estudantes fazerem a prova da ENAD. Todo mundo sabe disso, tá certo? Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que tem empresas que reprovam estudantes do final do curso que eles acham que não vão tirar uma boa prova no ENAD. E todo mundo sabe que tem empresa que premia certos estudantes top com carro para que eles vão lá fazer a prova e tenham um bom desempenho. Tá certo? Que modelo é esse? Né? Esse é o modelo empresa, certo? E que vai produzir o quê? Vai construir o quê? Um tipo de formação que é uma formação tecnicista, tá certo? Nas universidades públicas, não pensem que a coisa
vai tranquila, né? Porque no mesmo movimento que você tem uma ampliação do privado, você tem as políticas de Estado mínimo que vão tentar enxugar o público. Enxugar ao mínimo possível. Então, restrição de expansão de quadro docente, por exemplo, faz parte dessa política, né? Junto com isto, você tem o que eu chamo de febre meritocrática. Tá certo? É febre, doença, viu, gente? A febre meritocrática vai impor aos trabalhadores das universidades públicas a produtividade medida pelo número de, né, número de artigos, e logo depois vem a internacionalização, e não é qualquer artigo, não é em qualquer lugar, né, de uma maneira que ela é desagregante. Por exemplo, você, professor, pesquisador, aquilo que você produz sozinho conta. Aquilo que você produz num coletivo não conta. Só para dar um exemplo para vocês, na minha universidade não é diferente. Eu coordeno hoje o projeto, a pesquisa Violência e Preconceito nas Escolas, que envolve 10 universidades federais, com 50 pesquisadores ao todo, e na minha faculdade, que é uma faculdade de educação, isso não contou na minha pontuação, porque é coletivo. Tá? Só para dar um pequeno exemplo. Isso. Então, vejam, os incentivos. E aí você cria uma política de incentivos, que são individualizados. Então, como é que você burla e como é que você destrói as lutas coletivas das universidades, que havia nos anos 80, nos anos 90, como é que você destrói? Você cria uma política de incentivos. A Bolsa Produtividade do CNPq, não é? As bolsas das fundações estaduais. Então, você vai valorizar o sujeito individual e você vai esvaziando o sentido do coletivo. Há uma maior valorização da pesquisa em detrimento do ensino e da extensão, não é? Então, de modo que os professores top não querem dar aula na graduação. É castigo, não é? Você vai esvaziando, portanto, a relação professor-aluno, né? Isso que vocês mencionaram, dos professores que vão ser inspiradores dos estudantes que estão no movimento, eles estão desaparecendo, não é? Porque, se você tem um grupo de estudantes na iniciação científica que estão muito envolvidos com o movimento estudantil, eles não vão produzir muito. Tá certo? É fato. É. Isso. Então, vejam. No público, então, você também tem uma redução da formação, porque o modo de você conseguir ser produtivo é você enxugar a graduação. Tá certo? Então, no geral, o que nós perdemos como campo? Nós perdemos um conjunto de saberes e um conjunto de debates que nos permitem entender os contextos de produção das subjetividades, nos permitem não fazer análise de conjuntura. Ninguém sabe fazer análise de conjuntura mais, né? Nós perdemos as possibilidades de diálogo, né? E de diálogo crítico, né? Isso vai marcar a nossa formação hoje, né? Nós temos um enfraquecimento da nossa formação política. Tá certo? Os professores também não fazem a reflexão política. Tá certo? E aí, a gente quer que os alunos façam milagre, né? Mas os professores também não fazem a reflexão política, não é? A gente vive numa sociedade, então, de inimigos ocultos, em que se esvaziou o sentido de esquerda.
Hoje todo mundo fala que é esquerda, o Sarney é esquerda. Né? Você esvazia o sentido... O Bornhauser é essa. Você esvazia o sentido de esquerda. E hoje as pessoas têm um certo temor de dizer, eu sou de esquerda. Né? Quando você fala, não, você fala assim, eu sou de esquerda, eu sou feminista. As pessoas olham para você assim e falam, coitada. Né? Esse casaco vermelho quer dizer alguma coisa. Bom, você tem, então, uma degradação do coletivo. Né? Você falar em coletivo também é coisa de gente velha. Porque você tem uma primazia... É verdade, gente. É coisa de tia velha. Você tem uma primazia do indivíduo, né? Do mérito individual, do destaque individual. Né? E você tem um encolhimento dos movimentos. E do movimento estudantil, eu não preciso explicar. Nós estamos enxergando o encolhimento do movimento estudantil. E há algumas coisas que a gente tem que pontuar. Uma já foi pontuada aqui. Que hoje os movimentos estudantis estão atrelados a partidos políticos. E se esse atrelamento, por um lado, organiza... Tá? Eu não vou só olhar o lado negativo disso. Por um lado, ele organiza. E esse atrelamento faz com que algumas pessoas tenham acesso a análises de conjuntura, a uma luta política mais ampla. Mas, por outro lado, ele exclui. Por quê? Porque as representações estudantis deixam de ser representações de estudantes. Passam a ser partidos representados por estudantes em alguns espaços. E aí exclui. Porque o discurso é fechado. Porque a prática é doutrinária. E porque não importa a realidade vivida, importa o que o partido falou que tem que ser. E fica ruim. Né? E as pessoas têm horror disso, porque se sentem usadas, manipuladas, e etc. Arrebanha, isso, arrebanha, tá certo? Então, vejam, essa é a realidade que a gente vive hoje, não é? De uma formação que restringe a reflexão, que não valoriza o conhecimento histórico, que não valoriza a discussão política, que acha que discussão política não tem nada a ver conosco, tá certo? Que não valoriza a cultura, não valoriza elementos mínimos da nossa cultura, da nossa história. O ano passado, passei para os alunos um filme chileno que se chama No. Quem é que assistiu No? Olha, o mundo não está perdido. 2, 3. No é um filme, é no Chile, mas também é a nossa história. Né? É a ditadura do Pinochet, é o plebiscito que era para ser a ratificação do Pinochet no poder, e foi um tiro que saiu pela culatra. Foi um tiro do Pinochet, mas os alunos não conheciam a história do Chile. Nem sabiam que a história é muito parecida com a nossa. Né? E isso acontece todo dia. A gente não conhece nem a própria história, nem a história do nosso vizinho. Né? Não conhece a cultura e, portanto, a gente não consegue se... eu vou usar um termo de colégio de freira, gente. A gente não consegue se irmanar. Né? A gente não consegue sentir que o que afeta o outro também deveria me afetar. Né? E a gente vai vivendo sozinho, isoladamente. Quando o Ed falou da pesquisa e extensão como dispositivos políticos, é verdade, eles têm esse potencial, mas eles não usam esse potencial. Não é? Quer dizer, hoje a pesquisa é a pesquisa do grupo pelo grupo para o grupo, ou do indivíduo pelo indivíduo para o indivíduo. Porque o que importa é o Lattes. O que importa é quantas vezes você é citado, quantas vezes você é consultado no Cielo, não é? Quantos artigos você publicou internacionalmente? E devo dizer a vocês que, quando você publica em revistas latino-americanas, sempre tem um coleguinha que fala, mas isso não é internacionalizar. Tá? Você tem que publicar em inglês, francês e espanhol.
Então, vejam, é esse o contexto que a gente vive, né? A gente deixa de usar a pesquisa, a extensão, como dispositivo político e dispositivo formador, não é? A gente deixa de ocupar esses espaços de formação, né, em que a gente lida com o conhecimento e leva esse conhecimento e traz o que esses lugares nos colocam. Tá? Hoje, se você faz um bom projeto de extensão numa universidade grande, você ganha verba, porque tem poucos. Tá? Tem poucos. Por que tem pouco? Porque não tem valor para a academia como ela está organizada atualmente. Né? Mas tem valor, viu, gente? Tem muito valor. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Passei um pouquinho. Então eu vou fechar dizendo o seguinte, que a gente tem uma tarefa que é na contramão, tá certo? Não é uma tarefa fácil. Aliás, o movimento social nunca foi fácil, né? A gente tem uma tarefa que é na contramão. A gente insiste nesse assunto nos eventos. A BEP insiste, fica torrando a paciência dos estudantes. Né? Venham para a BEP. Aliás, gente, quero lembrar que a BEP é a única associação brasileira que congrega profissionais e estudantes, né, em igual condições de associados. Só é diferente o preço da anuidade, porque para o estudante é mais barato. Estudante paga menos, porque a gente reconhece que a vida de estudante não é fácil. Né? Mas, vejam, a gente fica o tempo todo, vocês que estão aqui, nós, chamando a participação, procurando ampliar a participação, batendo na porta dos cursos de psicologia e pedindo espaço, batendo na porta dos eventos e pedindo espaço, não para fazer uma mesa, mas para fazer um fórum de discussão em que todo mundo tem voz em igualdade de condições. Né? Por quê? Porque a gente acredita na importância do enfrentamento, né? Da construção de outras possibilidades de ser estudante, de ser profissional depois. Né? Porque eu não posso imaginar que, por um passe de mágica, esse estudante que foi empurrado nesse corredor do produtivismo, ele vai sair, vai ser iluminado e vai dizer assim, agora eu vou ser um militante. No CRP, nas associações, não funciona assim. Né? Acontece, mas não é assim que acontece. Né? Então, vejam, a gente tem um papel, a formação tem um papel, né? Que é tensionar, que colocar questões hoje que estão postas para a sociedade como questões para a psicologia. Tá? Que é agregar, que é chamar, que é reunir. Né? E eu queria fechar minha fala com um mote aqui que foi construído pelo Conselho Regional de Psicologia, que eu adorei, que é participação é movimento. Essa aí. Bom, pessoal, agora está aberto para perguntas, para continuar a conversa, é claro. Só lembrando o seguinte, Mas eu acho que tem uma problemática que, infelizmente, o alunado ele não consegue entender isso nem do ensino básico. Ele já deveria saber isso do ensino básico, mas ele não sabe. Então, quando ele chega no ensino superior, existem três conceitos que ele não consegue ter. E seria interessante se ele conseguisse isso nos primeiros semestres. Que é o quê? O que é política? O que é política pública e o que é política partidária? São três coisas completamente diferentes que, infelizmente, ele entende as três como política partidária. Infelizmente. E isso é o que mais afasta. Primeiro, e ele entende política partidária da forma mais torta do mundo. Certo? Ele entende política partidária, o que ele ouviu até o 2º grau, falar de tal partido, todos são corruptos, nenhum presta, não existe mais nada, sabe? A esquerda é a pior coisa do mundo, eles estão com um plano comunista, nazista, como é que consegue misturar os dois, eu não sei, mas estão,
sabe? A direita só tem corrupto, não existe centro, não existe nada, e eu não quero. E eu não quero. Aí você pergunta, e o que é política? Não, política é isso que faz. Não, me diga o que é política. Sabe, ninguém sabe o que é política. E aí, se você pergunta, bota os 3 pontos, política, política pública e política partidária, e bota para definir cada um dos 3. Eu pediria que até aqui, que cada um fizesse isso. Será que vocês conseguem me definir o que é política, política pública e política partidária? É complicado. Isso é um exercício que eu digo, levem para casa, pensem. Pensem pelo menos essa noite. Qual a diferença entre política, política pública e política partidária? O movimento estudantil, ele trabalha na área da política. Ele pode ter política pública, sim. Só que quem faz política pública é um outro ente. E só um outro ente faz política pública. Ele pode ter aspectos de política partidária, desde que não dominado por ela, sim. Aspectos é uma coisa. Infelizmente, pelas pessoas não quererem saber o que é política partidária, o que é política pública, a política partidária domina o movimento estudantil. Eu lembro na minha época, eu sou mais ou menos... abafa. A gente tinha uma briga muito grande. Não é que a gente quisesse um movimento estudantil que ele fosse sem partido nenhum. Ele era apartidário, ele não tinha uma ideologia partidária dominante de nada. E era uma briga muito grande disso. Eu lembro na época, tem alguns nomes que a maioria das pessoas ainda bem não vão saber. Talvez a Soligo saiba, os cururus, e aí vai, sabe? Porque não se podia dizer comunista, não se podia dizer nada disso. Esses nomes eram bem proibidos. E é engraçado porque a gente hoje em dia fala de comunismo e diz assim, não, Karl Marx é o culpado pelo comunismo. É engraçado. Quem cria o termo capitalismo? Quem estuda o capitalismo? Quem é? Alguém me diz aqui? Quem estuda o capitalismo? É o mesmo, é o Marx. É o Marx. Não, mas o dele é só comunismo. Gente, é a mesma coisa. É quem estuda o capitalismo, é quem estuda o comunismo, é quem estuda a mais-valia no sistema econômico. Ele estuda os grandes sistemas econômicos. É engraçado porque o alunado ele não consegue diferenciar o que é um sistema econômico do que é um sistema político. Por não conseguir definir o que é política, ele não consegue definir o que é polis. Que no grego era cidade, mas hoje em dia é sociedade. E o que é sociedade? Ah, não, é o todo. Não! É isso aqui, é sociedade. É desde o pequenininho ao grande. Quando é que a gente vai voltar a ter movimento estudantil, mas movimento mesmo, movimento político, sabe? De alterar a coisa e principalmente daquilo. Pesquisa, gente, não é só encher lattes. Pesquisa não é encher... Para encher lattes, para pesquisa, não tem problema. Você faz uma pesquisa e faz o sistema de salame. Pega ela, corta em fatiazinha, publica para lá, para cá, você enche um lattes rapidinho. É bonitinho, o sistema salame é ótimo, e o que está mais acontecendo? Você pega um artigozinho, daqui a pouco a mesma coisa para ali, a mesma coisa para ali, só muda algumas coisas, porque tem que ser inédito. E inédito quer dizer algumas coisas diferentes. Certo? Então, não pode isso. Para que serve a pesquisa? Para mudança social. Para você dar base para a mudança social. É uma coisa que eu... Tá, já vou. É uma coisa que eu sempre digo. A gente tem diversas matérias, diversas ciências que são normativas. A medicina é normativa, dizendo quem é saudável e quem não é saudável. A farmacologia é normativa, dizendo o que é droga, o que não é, o que é remédio, quando tudo é a mesma coisa, mas tudo bem. A biologia diz o que é natural, o que não é. A psicologia diz o que é normal e o que não é. E por todas elas... Vem o direito, né, que diz o que é certo, o que é errado e que altera em todas elas, mas tudo bem. Infelizmente eu faço parte do direito, mas vamos lá. Mas o direito tem uma vantagem nesses pontos todos. Ele é burro. E ele é completamente burro. E ele tem de ser burro. Ele não pode gerar conhecimento per si. Porque ele está tão acima, como ele pode dizer o que é certo e o que é errado, inclusive nos outros,
Se ele gera conhecimento, ele puxa a brasa para a sardinha dele. Então ele precisa que cada um dessas ciências gere sua sardinha, asse ali, e que prove o que é. Ah, esse é o certo, esse é o errado, esse é o normal, esse é o normal, esse é o saudável, esse não é, esse é droga, esse não é. Para que ele se apegue disso e transforme isso em norma. Isso é o certo, isso é errado. É quem acaba normatizando. Só que da onde que vem essa normativa? É de pesquisa. Se não existe pesquisa, não se faz, não se movimenta a sociedade, não se altera. O status quo é mantido e completamente mantido. Quem domina continua dominando, quem é dominado continua sendo dominado. Infelizmente a gente vê hoje em dia nas salas, apesar de eu fazer direito, eu faço algumas matérias de psicologia e acompanho a psicologia o tempo inteiro porque eu acho que a psicologia é importantíssima em qualquer área social. Não tem jeito. A gente vê professores falando absurdos, mas absurdos. E assim, são alimentados pelos próprios alunos e os alunos retroalimentam. O problema que eu acho não é nem tanto o alunado, às vezes, falar isso, é não ser rebatido. E muitas vezes eu vejo alunos assim que até conseguiriam rebater, mas assim, não vou rebater não para não me tornar chato. A gente tem uma frase que eu acho fantástica, não me espanta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Até quando silenciaremos? Assim, eu me senti aqui bastante desafiada, principalmente quando eu percebi que apenas algumas pessoas escolheram estar aqui. E eu falo estar aqui enquanto conferência e estar aqui nesse debate. Eu venho de uma instituição privada e a palavra que ficou girando na minha cabeça o tempo todo, enquanto todo mundo falava, era privado, privatização, privatizar. Quando o Anderson falava da importância dos grupos, das manifestações no espaço acadêmico, Ed, né, também falou isso, eu percebo o quanto a minha vontade naquele momento era dizer, deixa eu começar a fazer psicologia de novo. Porque quando você estuda numa faculdade limitada, que ao final é faculdade limitada mesmo, você sabe o quanto é desafiador tentar fazer algum tipo de movimento. E o sistema engole. E te engole várias vezes. E enquanto tu é engolido por esse sistema, nem sempre você luta contra. Então, movimentos... Muitas vezes tu nem percebe que está sendo engolido. Tu não percebe o que tu está fazendo mais. Já chega ao ponto que aquilo se torna natural. E não é só em relação ao movimento estudantil, é em relação ao que é política. Eu participo de debates com relação à política desde os 13 anos, 14. E muitas vezes eu me pergunto se eu sei o que é política. Não que eu tenha grande experiência, mas eu sempre gostei de saber sobre isso. Então, eu venho de uma família, eu venho de um local, de uma instituição, onde as pessoas não gostam de falar sobre política, onde as pessoas renegam. E quando a prof. Ângela, né, falava sobre a luta que ela teve, sobre como ela começou, eu me perguntei o porquê é que a gente ainda está falando que tem que fazer. Dá um certo desespero, uma certa repulsa em ficar falando sobre isso de novo, e de novo, e de novo. Por que é que não está sendo... por que é que já não estamos mais à frente disso tudo? E aí voltou de novo a privatização para a minha cabeça. Porque os governos, enfim, a política, o sistema político, não o partidário, e nem não só as políticas públicas, mas a forma de fazer política, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, ou que a gente fez lá fora, enfim, tudo, ela é privatizada. E ela é privatizada no sentido mais... isso. Eu ia falar... tá bom, ótimas definições. Era outra, mas essa serve. E assim, eu acabei anotando algumas coisas que nem... a privatização está muito mais na mente, ela está muito mais no Lattes. O Lattes é uma privatização. A minha vontade é dizer, foda-se o Lattes. Foi libertador.
Porque assim, eu vinha me perguntando, não de hoje, mas eu estou terminando a minha faculdade, faltam poucos meses. E meu Lattes está lá paradinho, deixa ele lá. Eu sei que isso está em alguns pontos me prejudicando, sim, tenho consciência disso. Eu sei que eu tenho coisas a serem publicadas, talvez tenho pesquisas, mas a preocupação das universidades, dos professores, principalmente, não é com que o aluno produza conhecimento, produza política, produza ação. É que o aluno inclua o nome dele no Lattes. Ou que... Isso para eles é positivo. E assim, eu tive pouquíssimos professores, contaria nos dedos, talvez 1 ou 2, nem vou contar, porque é melhor não contar, professores que fizeram esse movimento na minha cabeça e que tentaram fazer também de outros, para pensar sobre a política na profissão psicólogo, a política em todos os âmbitos, todos os locais que o ser humano, que você como pessoa, você é uma instituição política, você caminha politicamente. E eu me pergunto o porquê que eu não fiz mais coisas, ou por que é que eu... tu se pergunta, sabe, por que eu não fiz de outra forma. E eu esqueci, eu tinha mais uma coisa para falar. Mas aí volta toda aquela questão do o que era o máximo possível para ser feito e o que era o máximo que a gente está fazendo. Então, movimentos como esse, conversas como essa, por mais que sejam 10 pessoas, em mim, na minha pessoa, politicamente renasce alguma coisa. Então, faz com que daqui para frente eu tenha optado, eu fiz mais uma vez uma escolha em não viver da mesma forma que eu estava nos últimos dias. Que faltava algo e eu não achava. Então, muito obrigada. Bom, eu sou a Isis, eu sou da UniChapecó, a universidade que o Anderson veio. E uma coisa assim que me impressiona nos últimos tempos é que a UniChapecó é uma universidade comunitária, que é um conceito engraçado, né? E a universidade tirou o político do nome dos projetos pedagógicos. Agora se chama projeto pedagógico do curso, é o PP. Eles tiraram o político do nome. Por mais que a nossa coordenação de curso ela é maravilhosa, ela tenta fazer com que os alunos participem das movimentações estudantis, tenta fazer com que se pense, se problematize, e não consegue, os alunos não querem. Estou aqui eu e o Marcelo, que somos do centro acadêmico, e nós estamos desesperados, porque precisamos, não dá para deixar o centro acadêmico morrer, e a gente não consegue pessoas que queiram participar, porque eu não tenho tempo, eu não quero, eu não sei o que acontece. Assim. Detalhe, vocês têm um centro acadêmico. Nós não temos um centro acadêmico, nós não elegemos coordenação, nós somos... Sim. E assim, quando a gente problematiza com reitoria, quando a gente vai atrás, a gente é repreendido. Nós somos o único curso da UniChapecó que já foi chamado para uma conversa do centro acadêmico, em particular com a reitoria, para saber o que estava acontecendo, que a gente não ficava quieto, porque daí as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, e a gente está lá pensando mudanças, fazer baderna. E daí, ano passado, toda a universidade passou em um semestre por uma reestruturação educacional, onde a cada 1 hora de aula, 10 minutos vão para o ensino virtual, um ambiente virtual de aprendizagem. Isso equivale a 16,6% da nossa formação sendo online, por fóruns e outras coisas. Em um semestre, eles fizeram todos os cursos, mudar todos os projetos pedagógicos. São 45, 46 cursos que mudaram em um semestre, fizeram uma cagada sem tamanho. Agora, o nosso curso vai refazer tudo, porque está tudo uma merda. E aí vai ter que ficar costurando as coisas, porque já tem primeiro e segundo período nessa matriz nova, e vai ficar assim. E eu fico me perguntando o que a gente pode fazer para instigar as pessoas a terem vontade, sabe? A lutarem, porque a militância...
Se você fala que você é militante, hoje em dia as pessoas te olham feio, como se fosse algo ruim. Tipo, ah, você é militante, você não trabalha, você não tem vida, você... Então, a minha pergunta, assim, é muito mais nesse sentido. O que a gente pode fazer, assim, dos lugares onde a gente está, para mobilizar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham vontade e sintam o que a gente sente na luta? E eu não sei o que fazer isso, porque a gente tenta e fica se sentindo impotente, assim. Daí a gente fica pensando, não dá para desistir, mas tu se sente afogado por tudo. Então, é nesse sentido que eu queria uma luz. Ou que vocês refletissem junto. Obrigada. Esse negócio de esvaziamento do centro acadêmico é bem triste, mas... Bom, como todo mundo falou um pouco dos suas vivências em movimento estudantil, eu acho que, desde que eu entrei na universidade, eu me vejo como uma pessoa totalmente diferente. Eu me vejo como uma pessoa que posso transformar, eu posso ser um agente de transformação tranquilamente. Eu acho que foi depois de uma vivência que eu participei, no Encontro Regional de Psicologia. Eu faço público meu agradecimento para o Ed, porque eu adoro ocupar espaços, vivências, conhecer mais coisas, e de repente, no começo desse ano, alguém me liga perguntando se quero participar da BEP. Eu pensei, você acha que alguém vai me ligar a segunda vez perguntando isso? Eu acho que não. Eu acho que agora é o momento de a gente poder ocupar esses espaços. Onde você tiver uma brechinha para você entrar, faça questão de entrar e aumentar essa brecha, aumentar esse espaço, fazer com que mais pessoas acessem esse espaço, mas não puxando pela mão. Faça com que esse espaço ele seja bonito, ele seja acolhedor, ele afete, porque você também não foi puxado pelo braço. Você, de alguma forma, foi afetado e foi tocado dentro de você. E ninguém te puxou. Você foi porque você sentiu vontade de ir. Então, eu acho que você fazer desse espaço um espaço acolhedor, você fazer desse espaço um espaço que se mostra, que tenta dialogar como a BEP mostra, você consegue dialogar com o professor junto ao ambiente acadêmico. A gente fez isso na semana acadêmica esse ano, a gente conseguiu desconstruir bastante coisa. A gente conseguiu falar de desinstitucionalizando a instituição dentro de uma instituição. A gente conseguiu ter essa temática de semana acadêmica, onde de segunda a sexta-feira, a primeira coisa que a gente fazia antes de começar a semana acadêmica era desmontar a mesa. Era tirar a mesa lá da frente, onde todo mundo vai sentar na mesma altura e vai conversar realmente da mesma altura. E poder dizer que isso saiu de dentro do centro acadêmico, isso saiu de construção de movimento estudantil, isso sim é um espaço que deve ser ocupado e isso você deve carregar com orgulho, e quando você se formar, não deixar esse movimento se perder. Eu faço questão de carregar isso para mim, eu acho que é por isso também que o Ed faz 9 anos que está na graduação. Porque... E depois que comecei a pagar a minha formatura, é que eu percebi que eu podia ter feito minha graduação mais devagar e aproveitado muito mais ela. Porque quando você realmente é afetado pelo movimento estudantil, você quer ser movimento estudantil pelo resto da sua vida. Porque isso você se identifica. Vocês da psicologia têm uma grande sorte. Chama-se ABEP. Praticamente nenhum outro curso tem uma instituição separada, independente, que veja o estudo daquilo. Você tem dentro dos conselhos, você tem braços que observam como está feito o ensino, mas é bem parco, é bem pífio. Vocês têm isso. Cabe aqui somos pouquinhos, né? Temos alguns ali, alguns aqui. Mas cabe a quem está aqui dentro, gente. Vamos trazer as pessoas para dentro da BEP? Vamos trazer os colegas, vamos tentar falar com eles. Mas tocar eles, realmente, incomodar, o quanto é importante. O quanto é importante para a própria formação, para a própria profissão. Querendo ou não, quando você começa a mexer na sua formação, você mexe na profissão depois. Se você não conseguir mexer na base, não adianta fazer nada em cima, ela cai. Eu não estou falando diretamente, o agradecimento que eu dou para a mesa é pela a própria BEP, mas eu falo para todo mundo que está aqui. Seja recém-formado, seja formando, seja estudante. Gente, vamos apoiar isso.
isso forma. Educação é base. É base. Vocês têm um órgão que responde a vocês pela própria educação e que dialoga com vocês o que é que está acontecendo, para onde vem, para onde vamos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E não é tão fácil, tanto que é o único que tem. Aproveitem isso. Eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito de ouvir vocês. Essa sensação de impotência, ela nos afeta, a todos nós, não é? Agora, eu acho que é importante que vocês vão ganhando força nos coletivos, então, na CONEP, ganhando forças com os aliados que vocês têm, na ABEP, e comecem, se a gente tivesse a fórmula, eu ia vender que eu ia ficar rica, tá? A gente não tem a fórmula, né? Mas comecem a construir estratégias. Às vezes, o que começa a levar as pessoas a se reunir é você ter um grupo de teatro universitário, tá? Que faça discussões de textos que nos façam entender o nosso tempo, você levar filme, usem, às vezes, os professores parceiros para fazer um convite para um professor que chama a plateia, e já, sabe, para uma pessoa de fora, porque gente de fora é uma beleza, né? Chama a plateia. É a coisa do santo de casa. Então, mas já faz um combinado, olha, a gente quer uma fala que nos ajude. Tá? E começa a criar estratégia, olha... roda de conversa no final da tarde, começo da noite, filme. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou ser alvejada em praça pública, mas eu vou falar. Os estudantes das universidades privadas ainda não se apropriaram da força que têm. Porque se eles não pagarem, a instituição quebra. Tá certo? E eles não se apropriaram disso. Então, às vezes, os estudantes da universidade privada têm uma munição que não usam. E é a maior de todas. É porque não é só o cabresto, ele vem com aquele negócio de pôr em cima do olho assim também, né? Então daí fica complicado. É aquela viseirinha, né? Daí fica ruim. Enfim, não vou responder, mas vou tentar apontar algumas sugestões, tá? Primeira coisa, né? Essa questão da IES privada, assim, da comunitária, né? É uma aberração jurídica. Agora foi corrigido, agora existe o projeto de lei, então a comunitária hoje existe, né? Legalmente falando, mas até então não existia. Então, pública de direito privado, o que é isso? Agora ela existe, enfim, ela tem como acessar outros recursos, mas ainda é um negócio meio estranho, que ainda soa estranho no ouvido da gente. Quando você fala, o quê? Né? Tem que se voltar para a comunidade. O papel principal da comunitária é se voltar para a comunidade. Né? Não tem outra coisa para ela fazer. Né? E aí, onde é que tem que ser o pilar forte? Pesquisa e extensão. Você tem que usar o que é discutido no ensino na pesquisa e na extensão. Né? A universidade tem que virar para fora, ela tem que virar do avesso. Né? Ela tem que se voltar para a comunidade. E isso é um ponto primordial. Outra coisa, o desafio de produzir movimento. Né? Estava falando, às vezes a gente é engolido, a gente nem percebe que é engolido, e aí já tem uma coisa que eu acho que serve para as colocações de vocês duas, tá? Que é essa coisa do produzir espaços, gente. A gente não tem uma receita pronta, como a Ângela falou. Né? Se a gente tivesse uma receita pronta, seria muito tranquilo. Né? Para a profissão também a gente forneceria uma receita de como vamos ser psicólogos em determinado... Não tem. Por quê? Porque a gente tem que produzir lá. Né? Mas uma sacada de linha geral é o quê? É produzir espaços de encontro. Tá? É a partir do encontro com o outro que os afetos acontecem. Né? E não só o afeto esse do eu abraçado, né? O afeto do se afetar. Né? Do eu me sentir afetado por determinado discurso, do eu me sentir afetado por determinada pontuação que eu escutei, ou por uma frase que eu escutei ontem, ou que eu escutei hoje,
ou por uma discussão sobre política que eu vi hoje e que diz para mim, não, eu ainda tenho isso aqui dentro de mim, é isso que me mobiliza, é isso que mexe comigo, é isso que me leva para frente no quesito de discussão e de construção e desconstrução do meu processo de identidade profissional. Então, a grande sacada é produzir espaços, os mais diversos. Né? Você vai produzir espaços para gente que é mais né, do esquema coletivo, não, mas esses caras são meio hippie, né? Então tem que ser um negócio meio mais aberto, vai ter que ter espaços específicos para o pessoal que curte mais a organizacional, vai ter que ter espaços específicos, mas você tem que proporcionar espaços de encontro e de discussão. Né? É isso que a gente tenta fazer na BEP. Né? Na BEP a gente tenta, cada vez que tem encontro da BEP, a gente não discute só a formação. Tem encontro da BEP, a gente discute uma porrada de coisa. Né? Então vai ter lá gente que vai falar de assistência social, vai ter lá gente que vai falar de SUS, vai ter lá gente que vai falar especificamente da saúde mental, vai ter lá gente que vai falar de organizacional, de coaching, do processo da especialização, entendeu? Então assim, é uma entidade, tanto o conselho que discute os processos de orientação e fiscalização da profissão, quanto a ABEP, que discute essa interface com o processo de formação em psicologia, eles têm que proporcionar espaços de discussão, com os mais variados temas, com as mais variadas possibilidades. Né? Aí você vai conseguir mobilizar pessoas nesse sentido. Quantas vão efetivamente se afetar, começar a fazer isso? Talvez poucas, né? Talvez poucas, mas sempre vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E aí a gente consegue manter a roda girando. Só que aí o nosso papel também é voltar para lá e continuar fazendo essa interface. Né? Juntar mais gente. Né? Agora, um negócio que eu não podia deixar de falar é essa fetichização que a gente tem com o Lattes. Né? É um fetiche. Eu gosto de ver o meu Lattes musculoso. Entendeu? Gosto de ver ele. Não, olha, viu? A Ângela disse que tem uma reação de desprezo com o Lattes dela. A gente é ensinado. É quase um fetiche, assim, né? Nossa, olha que Lattes lindo. Né? Olha que coisa, olha o tanto de produção. Né? E como que a gente faz para desconstruir isso? Tem uma professora da Uniplac que fala sobre a desfetichização da produtividade acadêmica. É muito legal os artigos dela, se vocês quiserem, depois eu posso passar. Muito jóia. Assim. A professora Ana Maria Neto Machado, que é psicóloga, né? E que trabalha com esses processos assim. Então, a gente produzir desejo no outro, mobilizar eles para que se envolva politicamente, talvez a gente não consiga. Mas se a gente proporcionar os espaços, sempre vai pintar, que nem eu estava dizendo, Mário, um mar da vida. Né? Cortei. Obrigado. Foi isso. Eu acredito que bem rápido, porque estamos todos cansados. Quando foi construído esse evento, foi realizada uma pesquisa junto às universidades e a gente constatou que apenas 1/3 delas tinham entre os seus espaços movimentos organizados de estudantes como centros acadêmicos e diretórios acadêmicos de psicologia, certo? Das todas as universidades que ofertam o curso de psicologia. Uma coisa que eu aprendi, e eu digo o seguinte, não precisa estar em CA, DA e DCE para fazer movimento estudantil. Primeiro, é importante a gente ocupar esses espaços porque a gente não ocupa e não conhece que eles existem. Certo? Segundo, não é porque eles existem que a gente não pode fazer movimento, e como eu falava na minha fala, quanto mais a gente ocupa outros espaços e a gente envolve demandas da sociedade, demandas de profissão outras, mais a gente consegue agregar. Certo? E aí eu digo assim, que essa capacidade de estar no movimento estudantil, e eu falo assim, estar no movimento estudantil da psicologia, agora, eu quero demarcar isso. Em que lugar que a gente está falando enquanto movimento estudantil da psicologia e como a gente vai estranhar e como a gente vai olhar criticamente para o movimento político enquanto profissão. Certo? E aí eu vou dizer para vocês, e eu quero que vocês, como futuros profissionais, prestem atenção, porque eu falo de um lugar, eu falo de um movimento e eu tenho que considerar esse lugar que eu falo. Contudo, quando a professora Ângela fala de um pouco da história da psicologia, da onde que vem a psicologia, vocês estudaram muito bem a história, mas saibam que a nossa profissão foi regulamentada por causa de um general que deu um presente para sua filha. E isso é muito importante quando funda da onde que a gente vem, da onde que a gente começa. Sancionou foi João Goulart. Isso.
A pedido do... Exato, exato. E é essa história... E por isso a importância da diversidade dentro da psicologia, quando a gente começa a pensar essa introdução de conceitos latino-americanos que vão trazer uma psicologia social, que vão trazer uma psicologia comunitária e vão olhar para esse aspecto social. Quando eu falo disso, eu digo, quando eu colocava na minha fala, há uma guerra de posição, sim. Há uma guerra de posição de uma psicologia, que é uma psicologia que não é só latino-americana. Existe uma psicologia americana, existe uma psicologia europeia, que traz outras correntes e formas de ver o sujeito, a sociedade e inclusive a formação. Né? E aí o Conselho Regional de Psicologia, quando tem escrito ali na pastinha de vocês, CRP12 filiado ao LAPSE, a gente demarca uma posição dentro dessa guerra, e isso é uma posição política, de como a gente pensa a psicologia e como a gente pensa a sociedade. E é dessa guerra de posição que eu quero alertar para vocês, que quando vocês forem futuros profissionais e vão continuar engajados nesse movimento da profissão, que existe tantos caminhos que trabalham com essas perspectivas de psicologia social, psicologia crítica, um olhar crítico para o sujeito e para a sociedade, como também existe o contrário. Da onde que ela veio? Essas posições ainda estão aí. E como é que a gente faz? E quando essas posições estão no poder? Quando essas posições estão no poder. Então, uma coisa para nós, enquanto estudantes, futuros profissionais em psicologia, pensar.